Amém. De volta ao nosso momento de leitura do alimento diário, série O Poder de Deus para a Salvação. Hoje são terça-feira, semana 1. Leitura bíblica, Atos dos Apóstolos, 9, versículo 15, Romanos 15, 16, versículo 18 a 24, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 16. Leio com oração. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. O contexto, parte 1. Abrir novas frentes na pregação do Evangelho. Por que Paulo escreveu carta aos Romanos? Romanos 15 nos revela que essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando muito visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Tendo, pois, concluído isso, e havendo-lhe consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Versículo 24, 22, 24 ao 28. Conforme lemos, o apóstolo Paulo tinha um forte desejo de visitar a igreja em Roma, mas esse não era o objetivo final de sua viagem. Depois de desfrutar um pouco da companhia dos irmãos, seu alvo era a Espanha. E por que a Espanha? Seu campo de pregação do Evangelho até então se havia limitado a outras regiões, como a Síria, onde ficava a igreja em Antioquia, e Cilícia, onde ficava Tarso, além da Frígia, Galácia, Ásia Menor, Macedônia e Acaia. Ele cuidava de todas essas regiões. Era o apóstolo chamado para pregar o Evangelho aos gentios. Atos 9, 15, Romanos 15, 16. Mesmo assim, com tantos encargos e tantas igrejas para cuidar, ele não pensava em parar. Sentia de Deus que deveria abrir novas frentes para o avanço do Evangelho, como a Espanha, Romanos 15, 19, 24. Enquanto aqueles primeiros campos de atividade do apóstolo ficavam a leste, a Espanha ficava no extremo oeste. Entre essas duas áreas ficava a cidade de Roma. Abrir esse novo campo para a pregação do Evangelho demandava ousadia, fidelidade e muita determinação. Paulo poderia ter continuado a cuidar somente daquelas regiões, o que já era muito para uma pessoa com poucos cooperadores. Mas ele não estava satisfeito. Precisamos seguir esse modelo. Ter um espírito desbravador. Quantas vezes nos acomodamos por fazer relativamente bem aquilo que nos pedem, ou aquilo que é da nossa responsabilidade, mas você já parou para pensar o que de fato, o fato de estar satisfeito não necessariamente é uma garantia de que Deus também esteja? Todos, do mais novo ao mais velho, precisamos sair da nossa zona de conforto e começar a nos preocupar em abrir novas frentes de pregação do Evangelho. Reflita sobre isso diante do Senhor e prossiga. Talvez essa nova frente de pregação esteja em seu próprio ambiente de trabalho, ou em um bairro de sua cidade, ou mesmo em uma cidade vizinha. Tenha clareza de seu chamamento, seja fiel ao seu comissionamento, nunca se acomode com aquilo que você já alcançou e abandone de vez a zona de conforto. O apóstolo Paulo era muito sábio. Ele não queria voltar em direção à Judéia para trabalhar naquele campo, porque respeitava o limite da esfera de ação que Deus demarcara. 2 Coríntios 10, 13 e 16. No entanto, o que nos chama a atenção nessa passagem é o seu desejo de anunciar o Evangelho além das fronteiras da Acaia. Ele queria ir para um lugar onde ninguém havia plantado, trabalhado ou semeado. Romanos 15, 20 e 21. Por isso ele queria ir para bem longe, para o extremo da Europa, para a Espanha, passando por Roma.
Tenhamos esse coração de nunca nos acomodar com os bons resultados já alcançados, vivendo a vida da igreja em nossa cidade, pois o Evangelho tem de avançar. E quem leva o Evangelho a avançar é o homem, é você. Glória a Deus. Pergunta: qual a sua esfera de ação para pregar o Evangelho? Ó Senhor Jesus. Lembrando que esse é o ponto dedicado à terça-feira. Evangelho em toda a nação. Por isso eu canto essa canção. O Evangelho em toda a nação. O Evangelho tem que avançar. Tem que avançar. Em toda a terra, em qualquer lugar. Pra ele voltar. O Evangelho tem que avançar. Tem que avançar. Em toda a terra, em qualquer lugar. Pra ele voltar. Por isso eu canto essa canção, o Evangelho em toda a nação. Por isso eu canto essa canção, o Evangelho em toda a nação. O Evangelho tem que avançar, tem que avançar.